De uma forma ou de outra, devemos nos perguntar: o que eu tenho em minha casa? No momento em que dizemos eu, isso nos leva de volta a eu e meu Pai somos um. Tudo que o Pai tem é nosso para compartilhar. Todo o amor, toda a vida, todo o domínio, toda a graça, todo o suprimento. Mesmo se compartilharmos apenas algumas gotas de óleo que podem estar imediatamente disponíveis, uma pequena refeição, ou se começarmos com aquele velho par de sapatos no armário, não importa por onde comecemos. Se começarmos a derramar o que temos na casa, aumenta, e quanto mais se usa, mais aumenta. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre reconhecermos o que já temos. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre como alcançar a realidade desejada? Ô Gilson, aqui existem algumas coisas que nós precisamos ver nesta pergunta. A pergunta é alcançar ou como alcançar a realidade desejada. Primeiro, antes de tudo, o que são os desejos? E por que eles estão presentes em nós? A presença do desejo não é em razão de uma incompletude, de uma insatisfação. Se não houvesse insatisfação, haveria desejo? Então aqui o primeiro ponto é esse, nós temos que investigar questões como essas. Primeiro, antes de tudo, nós colocamos algo para obter, algo para alcançar. E a crença é de que o que for alcançado será a realidade que se deseja. Então aqui já temos o segundo ponto. É a ideia de que no tempo realizaremos o que desejamos. Aqui vem uma pergunta que a gente precisa fazer, se fazer. Quando você realiza um desejo, a satisfação daquele desejo, ela de fato, ela é completa? Colocando de outra forma, aquele desejo realizado, aquela satisfação obtida, ela de fato se realiza? Ou depois daquele desejo satisfeito ou aparentemente satisfeito, ele continua voltando? Em geral, são assim os nossos desejos. Se nós colocamos o desejo como o propósito, como o objetivo, para a satisfação, investigando de perto, tendo ciência disso, tendo muita clareza sobre isso, logo perceberemos que nenhum desejo que realizamos, ele de fato é definitivo. Quando você realiza um desejo, logo um outro surge. E depois um terceiro, e um quarto. A realização de desejo, ou o preenchimento que o desejo nos traz, não se completa. E se não se completa, nós não estamos lidando com a realidade. Estamos lidando com uma projeção da própria mente.
O ponto é que nós acreditamos que no campo da mente, que é onde se situam os desejos, nós realizaremos a realidade. A realidade da completude, a realidade da satisfação, a realidade da verdade. E isso é impossível. Nós não precisamos alcançar a realidade desejada, porque aquilo que chamamos de realidade que se deseja não é real para a completude, para o preenchimento definitivo. Nós precisamos é da presença da felicidade. A felicidade é a completude, é a ausência do desejo. Essa ânsia por mais é incompletude, é a presença do desejo, é a insatisfação. Isso alimenta a presença deste insatisfeito aqui, que é a presença do eu, que é a presença do ego. Se pudermos romper com esse insatisfeito, haverá o fim para a insatisfação. E isso não é algo que se alcança realizando desejos. Isso é algo que se constata neste momento, quando não há desejos. Quando contactamos diretamente a realidade daquilo que somos, da verdade deste ser, que aqui está presente. Essa é a realidade. Portanto, a realidade é a felicidade. E a felicidade é aquilo que aqui está presente. Quando estamos livres da mente, que se projeta nas suas diversas buscas de satisfação e preenchimento, e que nunca obtém quando realiza desejos. O encontro com a verdade não é no tempo, não é algo que se alcança, não é algo que se realiza no futuro. É algo presente que se constata neste momento. Quando descobrimos a verdade sobre nós mesmos, é quando descartamos a ânsia por mais. É quando nos livramos, é quando soltamos, é quando abrimos mão desta projeção do ego na busca pelo prazer, na realização de desejos. Você, em seu ser, a verdade sobre você é a realidade. Essa realidade que é você, o pensamento não alcança e ele não projeta para desejar. Isso é algo que se revela quando temos a presença da meditação. O contato real com a vida é a revelação da verdade, da realidade presente, que é você. Portanto, a única realidade é aquela que põe fim exatamente aos desejos.
Nós estamos dizendo isso aqui para você porque, em geral, as pessoas projetam desejos, tendo a crença de que elas podem construir, que elas conseguirão construir o mundo ideal para elas. E o mundo ideal para elas é onde os desejos que elas projetam serão realizados. E que quando forem realizados, elas serão felizes. Essa é uma grande fantasia do modelo da mente, do modelo da consciência da pessoa. Nós temos que investigar a natureza da consciência em nós. Isso nos dará ciência de que a consciência que temos é a consciência do eu, a consciência egóica. Essa consciência, ela vive no modelo do pensamento, sempre se projetando na ânsia do prazer, na busca do desejo, naquilo que ela imagina como sendo a realidade. E é por isso que ela deseja. Essa é a prisão do ego. Essa é a prisão do eu. A vida no movimento desta consciência mental. Precisamos ir além desta consciência. Assim, a presença da meditação nos revela aquilo que está além da mente, além dos desejos. Portanto, o seu contato com Deus é o contato com a fonte da suprema bem-aventurança, da suprema felicidade. E esse contato é agora, quando você toma ciência da verdade do seu ser. Isso é agora, quando você está além da consciência do eu, desta ideia de ser alguém, desta imagem que o pensamento construiu dentro de você, sobre quem é você e sobre o que o mundo tem para lhe dar, para que você seja feliz. É sempre o futuro, é sempre no amanhã. É para lá que a consciência egóica aponta, criando projetos nestes sonhos, que são os sonhos que o pensamento estabelece dentro de você, nesta procura constante por alguma coisa que, na verdade, nunca encontra. Contato com a realidade divina é o contato com a verdade de Deus. Isso é o fim para os desejos. Isso é o fim para os conflitos. Assim, não se trata de uma realidade que se deseja e que se alcança. Aqui se trata da verdade que se mostra neste momento, que é a verdade da completude de ser, que é a realidade de Deus, quando o eu não está, quando o ego não está mais. Ok? Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal. Ele faz o seguinte comentário e pergunta: muitas vezes me sinto vazio e perdido, mesmo tendo tudo ao meu redor. Como encontrar o sentido da vida? Aqui a sua pergunta é encontrar o sentido da vida. O sentido da vida está em viver. Não é algo que se encontra. Aqui nos deparamos com mais uma ilusão da mente, com mais uma ilusão do pensamento. É a ilusão do tempo. Na ideia, no pensamento, na projeção mental,
de futuro. Você fala desse vazio e você quer encontrar o sentido da vida. Você quer encontrar o sentido da vida para se livrar do vazio. Nós precisamos investigar a verdade sobre o vazio, tomar ciência do vazio, investigar por que está presente essa incompletude, essa dor existencial, esse vazio. Em geral, nós, a partir do vazio, projetamos a ideia de uma completude. Nós precisamos, na vida, tomar ciência daquilo que nós somos. Se o que temos presente aqui e agora é a presença do vazio, é a ciência desse vazio, é a investigação da natureza do vazio. Porque é assim que a vida está se mostrando neste momento. Nós não podemos ter um significado para a vida, um propósito para a vida, sem investigarmos antes a natureza daquilo que estamos vivendo aqui. Então, em geral, o que as pessoas têm feito é exatamente isso. Elas querem se livrar daquilo que elas são para encontrarem algo no futuro, diferente daquilo que elas são. Ou elas querem encontrar algo. Esse encontrar implica a presença do tempo. Elas querem encontrar algo no tempo para se livrarem daquilo que elas são. Nós precisamos investigar a verdade sobre aquilo que somos, investigar o que sentimos, a natureza do eu, a natureza da mente, a natureza dessa consciência que trazemos. É nela que está a dor, é nela que está o vazio. Tendo por base o princípio do autoconhecimento, da presença da meditação, haverá então um descarte para esta psicológica condição de vazio existencial. Porque haverá uma compreensão da natureza do eu, da natureza do ego. É essa compreensão de nós mesmos. É o fim para essa condição psicológica de existência egóica, que revela o real e profundo significado da vida. Portanto, a compreensão da vida requer a compreensão de nós mesmos. Você não pode ter uma compreensão da vida olhando para a vida como algo separado de você. Você só poderá ter uma compreensão da vida investigando a si mesmo, compreendendo a si próprio. E, naturalmente, descobrindo uma realidade aqui e agora presente, além do eu, do ego. Porque o ego é a raiz desta árvore chamada vazio existencial, ou sofrimento humano. A verdade ou a revelação sobre si mesmo põe fim à ilusão desse sentido egóico. Então se revela a verdade divina. Se revela a verdade deste ser. Este ser, a verdade divina, é o real significado da vida. É a real compreensão da vida. Não é uma compreensão para alguém. Não é a revelação para alguém. É a revelação
quando esse alguém, esse eu, não está mais presente. É a compreensão da vida na vida. Essa é a presença da completude. Essa é a presença da felicidade. Então não há mais o vazio. Não há mais esse sentido de isolacionismo, criando essa dor da separação. Essa é a presença do vazio. É nesta separação que está esta presença de dor existencial. É o que estamos vendo aqui com você. A realização da verdade é o fim para esta condição. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana que existem no formato online, presenciais e também retiros. E nesses encontros acontece algo muito mais profundo e poderoso do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença ao seu redor. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, silenciamos nossas mentes, entramos no estado meditativo, podemos ter uma visão além de toda limitação do conhecimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado eu tenho o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.